Bom dia pessoal, Ricardo Amori da Eco House. Bom, eu acredito que hoje, né, em dia tá pairando uma dúvida muito grande, né, entre as pessoas sobre os juros, né, o que vai acontecer com os juros do Japão, né. O primeiro-ministro, né, ele diz que precisa aumentar o presidente do Banco Central do Japão, né, insinuou que iria aumentar, depois voltou atrás, dizendo que não, né, as instituições podem aumentar, né, mas por quê? Porque, né, de tanto e tantos meses existe uma reunião do Banco Central onde é decidido a taxa de juros, né, pessoal? E realmente, né, eu acredito que o Japão, logo logo, ele terá que aumentar mesmo a taxa de juros, né? Isso eu já venho falando há mais de 6 meses já, né? Mas isso tudo não é por boatos, tá, pessoal? Tá? É por como o mercado tem se movimentado, né? A economia, como a economia tem se movimentado, né? Logicamente, né, o Japão, né, parece ser um país bem estável, né, economicamente falando, né, mas o Japão ele tem uma política econômica muito atrasada, tá, pessoal? E realmente o Japão, se ele não tomar algumas decisões que são meio que inevitáveis, tá, vai acabar, né, tendo muita dificuldade aí no futuro, né? Então, economia, assim, só para vocês entenderem, a gente tem uma piada, né? Que a gente sempre conta, né, sobre economia, né, para a pessoa entender o porquê, né, da movimentação da economia, né. Então, num hotel chega, né, um senhor lá, um gringo, né, um americano, e ele chega pro recepcionista e fala: escuta, eu quero ver um quarto seu. E o recepcionista fala: ok, para o senhor ver um quarto nosso custa US$ 100, você tem que deixar US$ 100 de calção. O gringo vai lá, mete a mão no bolso, coloca o US$ 100 no balcão, o recepcionista pega o dinheiro, coloca no caixa e conduz o gringo a fazer a visitação dos quartos, né, para ver se vai agradar ele. Nisso, o dono do hotel vê que tem US$ 100 no caixa, ele pega aqueles US$ 100 do caixa, ele corre lá no açougue para pagar a carne que ele havia pegado, né? Ele pega esse dinheiro e paga o açougue. O dono do açougue vê os US$ 100, pega os US$ 100, sai correndo e paga, né, o suinicultor da onde ele comprou a carne, né? Esse suinicultor, ele pega esses US$ 100, ele sai correndo para pagar a ração que ele comprou pro porco dele, né? Então ele vai lá e paga o dono do armazém, né, que vendeu a ração para ele. O dono do armazém que vendeu a ração para ele, pega esses US$ 100 e sai correndo pagar a garota de programa que ele saiu. E essa garota de programa automaticamente pega esses US$ 100, corre no hotel para pagar o quarto que ela havia usado. E o dono do hotel pega o dinheiro e coloca de volta no caixa. Nisso, o recepcionista e o gringo estão descendo as escadas. O gringo chega pro recepcionista e fala: eu não gostei de nenhum quarto seu, me devolva o meu US$ 100. O recepcionista abre o caixa, pega o US$ 100 e devolve. Então, o que quer dizer tudo essa história, né? O Japão, ele vai ter que aumentar os juros para entrar capital estrangeiro dentro do país, tá, pessoal? Devido a isso, quando entra capital estrangeiro dentro do país, né, acaba meio que girando a economia, tá, pessoal? Tá? Uma das formas, né, de você aquecer uma economia, tá? Então, devido a isso, o Japão ele não tem outra saída a não fazer isso, né? Por quê? Porque não é um país produtor, tá, pessoal? Então ele precisa atrair capital estrangeiro para dentro do país. E como que se atrai capital estrangeiro para dentro do país? Aumentando a taxa de juros. Por quê? Porque todo investidor ele quer colocar o dinheiro em algo que ele tenha pouquíssimo risco, né? Ou seja, o Japão é um país estável, se ele tiver uma taxa de juros boa, logicamente coloca o dinheiro, né, num país como o Japão. É 1000 vezes melhor do que colocar, por exemplo, num país como o Brasil, né? O Brasil nós temos uma taxa de juros muito elevada, tá, pessoal? Né? Aí você pensa, poxa, por que o investidor coloca lá? Por quê? Porque o risco é mais alto, pessoal, tá? É um país assim que vive na corda bamba, então eles preferem colocar, né, juros, né, em países que realmente são bem estabilizados. Então isso é um fato, tá, pessoal? Tá? Não é questão de achismo, não é questão de ficar olhando news, nem nada. É um fato que vai acontecer, é inevitável, tá, pessoal? E diante disso, logicamente, o governo também já sabe disso, né?
E o governo ele já vem subindo o valor do flat, tá? Aí a pessoa fala, nossa, mas o flat já tem subido muito, né, Ricardo? Sim, mas o flat simplesmente está precificando o que vai acontecer, tá, pessoal? Não é questão que o flat subiu por subir, né? Logicamente, tudo ele se precifica antes o preço, tá, pessoal? Então, o flat, por exemplo, na época que eu comecei a trabalhar, né, aqui na Eco House, acho que já tem, vai para quase 3 anos já que eu trabalho aqui na Eco House, né? É, os, os juros era perto de 1%. Hoje os juros é 1,68, tá, pessoal? Mas o porquê disso? Porque realmente está precificando o valor, tá? Logicamente vai chegar uma hora que ele vai parar e daí o outro juro vai explodir. A outra questão é o pessoal, né, escutei dizer, o juros variável nunca variou. Variou sim, tá, pessoal? Há 3 anos atrás, quando você faz o flat 35, né, que comprou sua casa sabe, né, existe duas modalidades dentro do flat 35. Você pode fazer 100% com juros um pouco mais elevado, ou você pode fazer o famoso 90-10 que a gente chama, né, que seriam 90% fixo, né, e 10% variável. Esses 10% variável é vantagem de fazer comparando com 100% fixo, porque você tem uma economia de mais ou menos 1 milhão, tá, nos juros, tá? Então, esses 10% variável, para vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás era 2%. Esse último contrato agora que eu já fechei semana passada ficou em 2,65, tá, pessoal? Tá? 2,65 tem uma variação a cada 6 meses, né? Pelo menos o banco que a gente trabalha, né? Então, os juros variáveis, sim, variou bastante, tá, pessoal? Ah, mas poxa, Ricardo, o pessoal tá falando em 0,30, 0,40 de juros variável, isso existe, tá, pessoal? Mas sempre tem as linhas pequenas, que é o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? É, o juros, né, variável, ele é um pouco perigoso sim, tá, pessoal? Né? E principalmente numa época como essa que a gente não sabe. Na teoria é lindo, tá, pessoal? Você pega uma conta que os juros do flat é 1,68, por exemplo, e você quer colocar uma mesma conta 0,39, 0,40 que seja, né? A conta fica linda no papel. Mas isso é uma teoria, tá, pessoal? Nada garante que vai ser até o final dos seus juros, seus 35 anos, isso. Se fosse, ótimo, seria maravilhoso entrar nessa, né? Mas infelizmente não é assim, tá, pessoal? Então existe a teoria e existe a realidade, tá, pessoal? Então são duas coisas diferentes. Normalmente a teoria não se casa com a realidade, tá? A realidade que vivemos é outra, né? A teoria, né, no papel ali, tudo desenhado bonitinho, a matemática faz a sua mágica, né? Então vamos ficar um pouco mais atento, né? Então eu vou mostrar agora para vocês aqui, né? A tela aqui do banco, né? De um dos netbancos, tá? Para dizer a verdade, existe vários, tá? Hoje os juros mais baratos, se eu não me engano, é do PayPay Ginkgo, né? Tá 0,33, tá? 0,3, nossa, 0,33, tá? Agora vamos mostrar as linhas pequenas, tá? Aí vocês decidem o que vocês querem fazer. Vamos olhar aqui para a tela. Bom, então aqui estamos aqui, ó, Neobank, né? Juros 0,398. Nossa, é um baita de um juros, hein, pessoal, né? Então vamos clicar aqui, lista de taxas, né? Então já começa por aqui, ó, taxa flutuante, né? Hoje em dia, né, com internet, nossa, você pode olhar tudo isso em português, né? Não há nem necessidade de perguntar para ninguém, tá? Taxas flutuantes. Plano de redução anual, ou seja, isso é uma campanha, pessoal. Opa, é uma campanha então, né? Então tá, 0,428. A taxa básica de juro é de 2,775 ao ano, tá? Por ser uma campanha, ele tem um corte na taxa de juros de menos 2,347% ao ano. Ok, então isso é uma campanha. A taxa efetiva de juros, na verdade, é essa, tá, pessoal? Aqui, ó, 2,775, tá? E isso diz claramente aqui, ó, né? As taxas de juros são revisadas mensalmente e podem mudar durante o mês, dependendo das mudanças da taxa de juros. O que eu consigo entender com essa cláusula? Eu consigo entender que eu posso fazer esse juro sim, né? Mas o banco tem total direito de exercer esses juros aqui, de 2,75. E ele pode mudar isso de uma hora para outra, né? Então aqui tem todas as explicações, né? Todas as explicações que vocês, né, possam vir
a olhar aqui, procurar tudo em português. Isso é o Neobank, se você for no, por exemplo aqui, vamos lá, PayPay Bank ali, ó, né? PayPay Bank, nossa, é mais atrativo ainda se você for olhar, né? Então, cliente individual, tal, né? São 3 vezes. Então, aqui no PayPay ele tem também crédito aqui, ó, crédito de habitação, né? Você clicar aqui, 0,349. Aqui é uma taxa de juros básica, 2,28, né? Então, vamos, né, cortando para cá agora, né? Vamos, né, ficar atentos a isso, né? Mas aí a pessoa me pergunta, mas qual o interesse de empurrar os juros, né? Variável. Bom, existe o interesse oculto, tá, pessoal? Tá? Hoje o flat, tá? Ele reduziu muito o entendimento de quanto um estrangeiro pode pagar na sua casa, tá? Por regra geral, normalmente, o valor que você ganha, tá? O banco entende que você poderia, né? Isso é regra geral, tá, pessoal? O banco entende que você poderia pagar de 30 a 35% da sua renda principal de parcelas, tá? Ok, então eu posso pagar 30 a 35%, sim, em qualquer tipo de financiamento, juros flutuantes, por exemplo, né? O banco ainda entende isso, né? Você vai comprar um carro, o banco entende isso, você vai comprar uma casa, o banco entende isso, ok. E o flat? O flat não entende isso mais, tá, pessoal? Por quê? O flat, para estrangeiro, ele diz hoje que a pessoa pode pegar de 20 a 25% da sua renda para crédito de habitação no flat. Tá? Ou seja, resumindo isso, né, falando português, né? Há um ano atrás, há um pouco mais de um ano atrás, você pegava uma pessoa que ganhava 300 mil, aprovava para ela 33 milhões fácil, né? Hoje, essa mesma pessoa que ganha 300 mil não consegue aprovar 18 milhões. Tá? Essa é a questão, pessoal. Tá? Então, hoje, você fazer nos juros fixos, você acaba se limitando muito, né? Então, essa mesma pessoa só consegue aprovar 18. O que ela consegue comprar? Ela não consegue comprar uma casa nova, pronta, que é o que todo mundo quer vender, né? Para dizer a verdade, por causa da comissão, né? Então, o pessoal quer empurrar essa. Então, para conseguir empurrar esse tipo de casa, tem que levar o cliente para o NetBank, né? Então tem que levar o cliente para o NetBank, ou juros flutuantes, que seja, né? Por quê? Porque lá você vai ter uma aprovação um pouco maior, tá, pessoal? Mas é só essa a regra, tá? O porquê o flat ficou desse jeito? Por causa disso, pessoal. É muita mentira sendo contada, entende? Muita gente que foi enganada, muita gente devolvendo casa, muita gente que chega lá na frente lá no tribunal, diz que nunca nem assinou nada, tá? Isso acontece, tá, pessoal? Essa é a realidade, tá? Essa é a verdadeira realidade. A falta de instrução das pessoas, tá? A pessoa deixa atrasar a parcela, não tem um suporte de ninguém por trás, porque o cara que vendeu não quer nem saber, entendeu? Ou a empresa que vendeu não quer nem saber se você atrasou a parcela. Não quer te dar o suporte, a não ser que seja algo lucrativo para eles. Senão, eles também não querem nem saber de te dar suporte nenhum. Então, devido a vários desses fatores, o flat realmente, ele cortou, tá, pessoal? Ele cortou, tá? Tem alguns bancos aí, a gente trabalha com vários bancos, né? Mas tem bancos hoje que eles pedem para mim assinar, tá? Junto com o cliente, viu, pessoal? Eles fazem a explicação, olha, você está comprando uma casa usada, né? Ou que seja uma casa nova, ela fica muito longe da estação de trem, ela fica isso, fica aquilo, né? Explica tudo isso para o cliente assina e eles falam, agora você assina embaixo, Ricardo. E eu tenho que assinar. Por quê? Hoje em dia, eu acredito que daqui para frente vai começar a cobrar mais das pessoas, tá? Que estão vendendo, tá? O que eu acho correto, tá, pessoal? Para dizer a verdade, né? Eu acredito que tenha que fazer isso mesmo, tem que cobrar mesmo as pessoas, tá? As pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade na hora de vender, tá? Essa é a minha opinião e se chegar a acontecer isso, eu acredito que, né, venha a ser benéfico para todos, né? Assim como foi benéfico para todos, né? Agora o seguro que tem que ter numa casa usada, né? Ou seja, uma casa usada hoje já não está tão fácil mais vender. Por quê? Porque você precisa um laudo agora de engenheiro, você precisa colocar um seguro no telhado de fundação por 2 anos, e não é todo imóvel que passa por isso. Por que disso? Foi vendido muito gato por lebre, tá, pessoal? Essa que é a verdade, né? Então o banco ele vai lá e ele vai se bloqueando, né? A tal maneira que
beneficia você, cliente, tá? Porque evita de você, né, ser induzido, né, a comprar alguma coisa que realmente não atende os parâmetros, né, mínimos, né, de segurança. Então, eu achei muito benéfico essa decisão do banco, né, do Flat 35 hoje, para você tirar um documento que é necessário para fazer o Flat 35 da casa, né. Eu achei muito benéfico isso. Para nós que somos construtora, é só um papel a mais para preencher. Para o meu imobiliário já não é uma tarefa tão fácil, eles talvez até não consigam, né, tá resolvendo isso, né. Mas para a gente é só um papel a mais para preencher, né, e realmente às vezes tem muitos imóveis, às vezes usados, que são bons e valem a pena, né. Assim como tem imóveis novos, que também valem a pena, e quando nenhum dos dois for atrativo, existe a opção da construção, que eu acho que ainda é uma das melhores, ainda na minha opinião, se a pessoa não quer ter problemas, né? Não quer ter dor de cabeça, não quer ter trabalho, né? Para ter que ficar resolvendo no seu dia de folga. Essa é um pouco das minhas explicações aí, né? Resolvi fazer esse vídeo mais aí para alertar mesmo as pessoas, né? Porque realmente eu tô vendo que às vezes começa, um fala uma coisa, outro fala outra, né? E eu acredito que nenhum cliente deva escutar ninguém, para dizer a verdade, muito menos eu, não me escute, não escute ninguém, tá? Procure, né, as suas informações, né? Tire a prova, né? Aí você vai ver realmente quem, né, realmente está falando a verdade e quem não está falando, né? Quem está tentando te induzir para uma coisa só para benefício próprio. Um forte abraço a todos. Ricardo Mori, da Eco House.エコハウス